diz Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 10 horas e 45 minutos. O tema de hoje é a picaretagem na filosofia. O que é picaretagem? Né? Picaretagem, a gente chama de picareta aquelas pessoas espertas, né? Aquelas pessoas que, vamos dizer, manipulam a informação, mas eu não usaria um termo tão pesado, porque eu admiro o picareta, certo? O picareta ele é correspondido por uma pessoa que vê tudo como uma revelação, né? Como uma pessoa com problemas de ferramentas cognitivas, né? Do domínio de ferramentas cognitivas, e que dá atenção a certas pessoas que estão na área da filosofia, né? A autoajuda, melhor dizendo, e dão certos conselhos, aí a pessoa vê aquilo como uma revelação. Né? Poxa, não, é isso mesmo, se eu fizer isso aqui, minha vida vai melhorar. Né? Seus problemas, seu tempo está sendo. Acabar. Se acabaram-se, né? Como se dizia na época do seu Creyson. Né? Enfim. Esse planeta. Mas a picaretagem está em alta, ela, na filosofia do Brasil. Nunca esteve em baixa. Não, claro que não, não. A história da picaretagem é gloriosa. Né? E envolve vários povos, inclusive suspeitos. Né? Os suecos já foram os piores picaretas da Europa. Passaram a perna no Brasil, inclusive, no século XIX. Eu conto essa história no meu livro. Mas passaram a perna em muita gente. Eles eram Não era nada pessoal. Não, 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 não. Era uma fama que eles tinham. Claro que nem todos os suecos eram assim, mas casualmente os nossos suecos foram um horror, né? Eles fizeram de conta que eles sabiam fazer uma coisa, ganharam um dinheirão. Metalurgia, né? Sabiam fazer de conta que sabiam, e aí não fizeram, ficaram com o dinheiro e não fizeram nada. Sim. E picaretagem é bem isso, é vender o que você sabe que não vai entregar, ou o que você não sabe, você até acha que vai entregar. Você é tão picareta que tu acredita em si Não, mesmo. Né? na filosofia eu acredito que essa turma, porque É a dominante. a gente não vai dizer nomes, eu te peço para não dizer nomes aqui, para a gente não ser processado por esses caras, né? Porque eles Vamos dizer os que já morreram. os que já morreram pode, mas os atuais, né? Os dois grandes atuais aí, a gente não vai falar o nome deles, que é para eles não processarem a gente, né? Tá bom. Eles nem sabem que a gente existe, Aurélio. A gente Não, mas tem eles vão descobrir rapidinho. Nós temos esse. Rapaz, olha, eu conheço esse super- meio, certo? Eu conheço esse meio. Às vezes tem um cara insignificante lá que tem 10 seguidores. O cara diz, fulano é isso. Um dos seguidores vai cantar para outro seguidor que vai fazer chegar, por mais famoso seja o ofendido, vai fazer chegar. E esses caras têm advogado. Você que é advogado, eles têm advogado preparado para isso. Falou isso de mim, processa. Cara, porque é o jogo, é do jogo fazer isso. Se eu sou picareta, a primeira preocupação minha é ter um bom advogado para processar todo mundo que falar mal de mim. O cara não tem como provar, vai ser uma argumentação de homem. Então, Ou pode ser um bom advogado também, só o fato de ter que te defender já gera custos, né? Tu vai ganhar, né? Tu vai se não, defender, mas o importante de mas vai gastar. ter Não, custos para se não, defender. não, claro, você vai ter custos para isso, para processar alguém. Não, para se defender. Para se defender também, lógico. Vai se incomodar terrivelmente. Mas o cara, o picareta, no caso, ele ganha com isso, mesmo que ele gaste dinheiro, porque ele dá o exemplo e aí ninguém mais é louco de falar mal dele. Ele fica com o caminho livre. Ele faz aquelas palestras Eu, no YouTube. eu ainda acho que a gente vai ter que ficar mais famoso para a gente correr esse risco. Mas, enfim, a nossa esperança é essa, então vamos. Vai que lá no futuro a gente tenha 10 milhões de visualizações aqui. Os Quem caras sabe? dizem, você falou que aquele fulano é picareta. Aí ele vai te processar. Aí ele vai fazer o processo. E aí ele vai Eu ganhar não muito dinheiro, porque tenho ele vai pegar toda a nossa monetização desses anos todos e vai comer para ele, ele vai dar uma multa pesada que vai nos tirar o resto do dinheiro que a gente tem. Então, mexer com picareta não é bom e não vale a pena. Eu acho que realmente o estuprador, o assassino, o ladrão do assalto à mão armada, para mim, é um cara que tem que ser punido, não tem coisa. Agora, esse picareta da filosofia, eu não botaria ele na cadeia nunca, porque a ele corresponde uma pessoa que tem o vício da cultura da inocência, né? Quando o cara tem o vício da cultura da inocência, ele merece ele merece tudo que ele venha a colher desse vício. Assim como o fumante, como eu, merece um câncer de pulmão, aquela pessoa merece ser passada para trás, acreditar
naquele filósofo da picaretagem. Já pensou em parar de fumar, Aurélio? Já muitas vezes, claro. Tentei várias vezes. Pensei, mas não parei. Não, até ajuda médica já tive para isso. Eu cheguei à conclusão, né, de que vai embora e vamos embora. Depois do Niemeyer, né? Mas não vamos dizer isso, porque aí é cancelamento na certo. Cento e quantos ele morreu? Acho que 102. E mais interessante, né? Não só morreu com 102, morreu ao lado. Bom, não vamos nem falar Sim, isso. ele tinha uma namorada jovem. Exato. E ativo. É um negócio incrível. O taradismo era tanto nele que chegou a esse nível. Parabéns, parabéns. Não, Apesar de não, turista, Drummond era assim, né? o Drummond era mais dedicado, mas Não, ele morreu muito mais cedo, morreu com mas 80 e ele muito. não fumava, mas aquele outro vício ele tinha e muito. E era segundo ele, era para alimentar a culpa católica. Uma maneira de alimentar a culpa católica fantástica. Essa. Outro comunista também. Drummond, você acha que ele era comunista? Acho que devia ser, né? Sim, era. Sim, numa qualificação genérica, sim, mas ele é católico. O Niemeyer não era cristão. Não era cristão. Tem uma diferença aí. Carlos Drummond é um católico. E demais, a poesia dele não é uma poesia comunista. Tem alguns poemas, sim. Mas o Niemeyer não. O Niemeyer fez uma cidade comunista, né? Fez Brasília. Diferente. Seja Mas outra. assim, a questão da picaretagem na filosofia, a gente já está indo para a poesia e para a arquitetura, né? A gente está na picaretagem na poesia que não dá para chamar o Drummond de picareta, nunca. Né? Nem o Niemeyer. Não, nem mais, claro que não. Picareta não, comunista sim, mas. Mas na filosofia, digamos assim. O que é picaretagem? Vamos falar um caso? Não. Apresenta aí o teu caso. Não, conselho ruim, não vamos chamar de picaretagem. Isso não é picaretagem. Bom, gente, não processe, não estou chamando o livro O Segredo de picaretagem. Eu não li O Segredo. Não, mas teve gente que resenhou O Segredo, gente séria que resenhou O Segredo. Deixa eu botar aqui na Wikipédia aqui. O Segredo. E O Segredo dá conselhos muito ruins. Né? Como, por exemplo, basta você acreditar. Mas é mais psicologia, né? O pensamento positivo vai te trazer riquezas. Não é certo isso. Né? Se você acreditar numa coisa, você deve investir nela. Não, você deve fazer uma avaliação de risco antes de investir. São vários conselhos ruins, né? Ou então, seja bonzinho com todo mundo. Não é para ser bonzinho com todo mundo, é para você. É baseado na lei de atração, essa coisa aqui? Tem essas coisas. É daqui que vem essas bobagens? Não é bobagem. Se fosse bobagem, não tinha milhões e milhões de seguidores, não venderia por ele. Bobagem. Não, é bobagem do ponto de vista dos filósofos chatos que tem 40 seguidores que nem a gente. Olha, eu não gosto de falar mal dessa gente. Também, né? Eu não gosto de falar mal dessa gente, tá? Por quê? Porque parece rancor da nossa parte. A gente nunca consegue que mais de 20 pessoas vejam 5 minutos do nosso vídeo. Nós somos completamente desmerecidos, nós somos completamente ignorados com a nossa filosofia rigorosa, com a nossa polícia dos pressupostos, com a nossa a historiografia que a gente é chato. policia anacronismo. A gente é podre e chato, é irrelevante. E aí a gente fica reclamando de quem faz sucesso, de quem ganha dinheiro. Porque ganhar dinheiro é uma coisa, né? Então, a picaretagem. A picaretagem na literatura também. A picaretagem na literatura. Não podemos esquecer os picaretas da literatura de ficção. Onde o príncipe sempre acaba com a princesa. Aquele que a gente não pode dizer o nome, mas que teve uma passagem lá com o Raul Seixas e tal, esse aí, por exemplo. Eu não li nada dele, na verdade eu não posso falar mal dele, porque eu não li. Não, ele é injustiçado. Eu acho ele injustiçado nesse sentido literário. Eu acho extremamente injustiçado. Eu acho que ele não é um cara tão raso assim, não. Eu acho que a intelectualidade brasileira pegou no pé dele. E ele, estranhamente, né, o síndrome de Estocolmo, no fim da vida ele resolve virar o esquerdista que a academia queria que ele sempre fosse. Ele revela uma vez esquerdista que ele não tinha revelado antes ele se conformava com
com a maneira como era tratado pela intelectualidade brasileira, e aí depois ele só pode ser síndrome de Estocolmo. É o cara que não tem motivo nenhum para defender o esquerdismo, e muito menos o politicamente correto, que tanto censurou nesses anos todos. Eu não acho que é oportunismo, então, que é realmente uma subjugação Ele não psicológica precisa disso. após anos e anos de opressão. Ele não precisa disso. Ele é um cara que sabe escrever. Eu acho que é uma mistura. Não. Claro que tinha muita bobagem no que ele escrevia, assim, do ponto de vista de autoajuda, porque a autoajuda, é claro que ela vai cair em contradições. Qualquer filósofo mais ou menos formado em filosofia, e que não basta ser formado, lógico, que aprender a usar as ferramentas cognitivas, né? A faculdade vai te dar a ferramenta cognitiva, mas se você usa ou não é uma questão de absorção sua, né? Mas Eu tive uma influência de um filósofo importante, até o Ernst Tugendhat, que ele, acho que até já falei dele num outro programa aí, que ele nasceu na Tchecoslováquia, né? Aí fugiu de lá antes do nazismo tomar conta. Com uns 14 anos foram para a Venezuela, se não me engano. Depois ele cresceu, foi fazer filosofia nos Estados Unidos como aluno, e aí trabalhou muito nos Estados Unidos e na Alemanha mais até. E ele diz assim que ele inicialmente era um filósofo da linguagem, né? Aqueles meio para lógica, assim, ontologia, uma perspectiva eu detesto filósofo da linguagem. metafísica e tal. Aí no final da vida ele começou a tratar mais de ética, né? E ele diz assim, me perguntam por que eu comecei a tratar disso, né? É que eu tô ficando velho e eu quero encontrar um pouco de paz de espírito e alguma ideia de que eu vou morrer e não vai ser tão ruim assim, né? Então ele meio que confessou que tinha um lado de autoajuda no sentido mais honesto possível, para ele mesmo se autoajudar, não a questão do dinheiro, não era esse o problema dele, mas na questão de buscar um pouco de conforto, né? Ele até cita o Freud, né? Que o Freud tem uma posição muito estoica, né? Que diz assim, o que um homem adulto pode fazer para se confortar é apertar os dentes, né? Cerrar os dentes. E ele diz, ok, mas eu acho que eu preciso de mais do que isso, de apertar os dentes. Também dói às vezes, né? Exatamente. Então ele é um filósofo importante, sério, bastante reconhecido, que eu ciceroneei aqui no Rio Grande do Sul, levei ele a um evento em Pelotas, até tinha um carro, o carro foi furtado, eu aluguei um outro para levar ele, e ele me deu esse relato assim muito muito honesto, e não foi para mim também, ele treinou esse argumento e apresentou ele numa palestra. Então, eu acredito que a autoajuda honesta é aquela que o sujeito que a propõe, ele realmente usou para si mesmo, né? Agora, tem dois problemas nessa perspectiva. Discordo do critério, mas Aquilo que funciona para mim quase não funciona para quase mais ninguém, porque eu sou uma também. pessoa esquisita, né? Aquilo que eu consigo seguir, quase ninguém consegue seguir, né? As minhas preocupações são de relativamente poucas pessoas, né? E aquilo que eu poderia dar de palpite sobre a vida das pessoas comuns, vamos dizer assim, pode haver uma barreira de linguagem, então, de repente, eu e o cara da rua temos os mesmos problemas, mas eu me represento de uma maneira tão diferente que se eu for falar ou escrever, aquela pessoa não vai ler isso, né? Então, o problema da literatura de autoajuda, ela é limitada pelo próprio público, né? O público, às vezes, é tão ruim, tão fraco, tão mal preparado, que no afã de utilizar uma linguagem que atinja o público, no afã de tentar até atrair a leitura, tu acaba perdendo tudo, não apenas um pouco, tu perde o fio da meada. É mais ou menos aquele paradoxo do candidato político, né? O cara quer atuar na política, ele quer fazer a diferença. Aí ele tem que entrar no partido, tem que se adaptar, tem que puxar o saco, tem que isso, tem que aquilo, tem que maneirar o discurso, tem que ser politicamente correto, tem que isso e aquilo. E aí, quando ele supostamente consegue se eleger, o que ele pode propor e defender, na verdade, é uma traição daquilo que o levou à política. Exato. Agora, isso eu acho processos naturais que eu vejo, mas eu vou tentar para outro ponto.
Eu acho que para ser picareta em filosofia, em ajuda, em literatura, você precisa de talento. Um talento que me escapa, né? Eu não tenho esse talento, por isso eu não sou picareta. Se eu tivesse esse talento, se eu tivesse talento para escrever romance Água com Açúcar e ser bem lido, eu escreveria romance Água com Açúcar e ser bem lido. O príncipe seria um homem de todas as qualidades possíveis e imagináveis, né? Se eu tivesse talento, eu diria, como disse aquele, um desses dois picaretas muito famosos no Brasil, na filosofia, e esses dias eu vi ele pegando assim, recomendando um livro do Leonardo Boff. Ó, leia para você, você tem que ler essas coisas para você não apodrecer moralmente, tá? Porque nós ficarmos egoístas, individualistas, nós vamos apodrecer moralmente. Isso se nós não formos esquerdistas, como Leonardo Boff, a gente vai apodrecer moralmente. Ele sabe que isso é. Ele sabe que isso. Mas ele é um cara tão talentoso que ele consegue dizer essas coisas sem corar e passando. Pô, ele está dizendo a verdade. Né? É que nós temos, eu não vou falar dos picaretas, mas vou dizer dos popstar, tá? Nós temos alguns popstars. Na verdade, são três que são popstar. O outro não é tão popstar. Tem o careca de barba, tem o careca todo careca e tem o barbudo bonachão. Tá? Esses são os três popstars. Tá? Sim, sim. Dos três, eu particularmente gosto do careca de barba. Apesar dele parecer muito afetado, né? Ele me parece que Não, mas sabe o que está falando e ele é eu razoavelmente. tenho certeza que eu até por conhecê-lo pessoalmente, por ter conversado pessoalmente com ele, eu tenho certeza que ele de picareta não tem nada, zero de picareta. Isso. Esse eu gosto, Até tá? porque ele diz o que eu digo. Ele diz basicamente o que eu digo. Ou seja, governe seus apetites, que é o Uhum. estoicismo, né? Nós estamos voltando ao velho estoicismo, o estoicismo original, não o estoicismo tardio. O estoicismo tardio, Uhum. quer dizer, o estoicismo tardio é um desenvolvimento do estoicismo original e que vai dar no cristianismo. O estoicismo tardio, eu mostrei no meu livro, o Evangelho segundo a Filosofia, que ele casa com os primeiros moralistas cristãos tranquilamente. É quase que cópia, né? Você podia pegar os estoicistas tardios e botar na voz de um cristão, daria quase na mesma. Bom, mas o estoicismo já pregava isso, né? Governe seus apetites. Agora, tem um detalhe que eu acrescento, e que esse que você falou acrescenta também, que não cuide da humanidade, né? Cuide de si mesmo e dos seus, né? Cuide de não agredir ninguém, não fazer o mal a ninguém, e cuide das pessoas. Jordan Peterson mandando arrumar a própria cama, né? Uma própria cama, e cuide das pessoas que têm uma relação direta contratual com você. Seja a pessoa com quem você tem contrato, ou seja, que tem razão, que você deu razão a ela de esperar alguma coisa de você. É o caso de um filho, por exemplo, né? Acho que você Sim. quer que você cuidar do filho, por quê? Porque você ao fazê-lo, ao colaborar na sua, da realização daquele filho, na concepção daquele filho, você deu razão a ele para esperar alguma coisa de você. Não para esperar tudo que dizem que é para esperar, que não é para esperar mesmo. Até porque ele também tem que ter responsabilidade a partir de uma certa idade, ele tem que aprender a ter responsabilidade. Mas no sentido de que você, claro que você não pode deixar ele passar fome, claro que você não pode, ele está doente, você não pode deixar ele levar ao médico, isso você tem que providenciar. Essa questão de afeto é mais complicada, eu acho que é um exagero. Essa coisa você tem que corresponder afetivamente, os juízes até dando isso, abandono afetivo e tal, que eu acho uma bobagem, né? Porque Abandono intelectual. um negócio assim, que é abandono afetivo mesmo. É um negócio meio subjetivo, eu acho. Entramos na seara que eu não concordo. Mas, enfim, eu não acho que seja picaretagem você dizer para uma pessoa que ela tem que assumir, responder pelos próprios atos. Eu acho que é picaretagem você dizer, por exemplo, voltando para o segredo, dizer, olha, se você acreditar numa coisa, ela vai acontecer. Uma coisa é o cara, um pastor, chegar e dizer, bom, se você olha o evangelho, se você tiver fé, a fé move montanhas. Não foi isso que Jesus quis dizer, mas tudo bem, não tem problema. A fé realmente é uma coisa boa, né? A fé, desde que você trabalhe, passa por onde, né? Os pastores, geralmente, nas igrejas cristãs, eles dizem, olha, tenha fé, mas trabalhe também, né, meu filho? Trabalhe, cumpra suas obrigações, né? Não traia sua mulher, que é uma coisa muito importante. Né? Não beba, não traia sua mulher. Aí eu disse assim, E muita traga gente, de. muita gente, não importa.
para trazer dinheiro, ele vai ter que Eu aprender a acho que é economizar. positivo, porque o cara que descobre como arranjar o dinheiro para a igreja acaba descobrindo como Exato. arranjar dinheiro para a própria família. Exatamente. Não, e, ó, quer dizer assim, mas o pastor é picareta. O pastor não é picareta, não. O que o pastor diz? Veja, você já viu o Pastor é Malafaia? efetivo. Não, você já viu o Malafaia dando conselho pro povo? Eu já vi o Malafaia dando conselho pro povo. Rapaz, eu assino embaixo todos os conselhos que ele deu. Ele chega e diz assim: moça, você tem 18 anos, tá? Você vai ficar com aquele cara que é pegador, que pega todo mundo, que está envolvido com o crime, que é safado, que é horrível e tal, mas só porque ele é bonitão? Não, pega o cara feinho da sua escola, que é meio nerd, né? Você não vai se apaixonar por ele, mas ele vai te dar um esposo muito melhor, um namorado muito melhor. Né? Então ele dá esse tipo de conselho é bom, isso eu não acho que seja picaretagem, e isso melhora a vida das pessoas. Né? Então não beba, não jogue, não faça farra, não faça paredão, né? Não põe o som alto para incomodar os vizinhos. Tá? E quer fazer paredão? Paredão é aqueles carros, não sei se você já viu, aqueles carros que botam a parte de trás do porta-mala, vira tudo umas imensas caixas de som, que quando o cara Ah, liga, treme o quarteirão todo, né? tá. Na Holanda, eles estão botando 1 mês de detenção para o cara que faz isso. Eu acho que aqui no Brasil precisava começar com 6 meses, depois para baixar para quando diminuir a. Porque é muito caro manter por 6 meses. Eu sei, mas de qualquer maneira, alguma detenção tem que dar nesse sujeito, porque eu acho isso de uma. Esse é um ato antissocial, né? Não tem aquele negócio. Você sabe que eu não acredito no termo sociopata, no termo psicopata, não acredito na terminologia. A gente não acreditar que exista maldade. É, Eu não gosto dessa terminologia. Mas eu acho que se fala em sociopata como alguém que não sabe conviver socialmente, que não sabe respeitar a sociedade, o cara que faz isso, evidentemente, não sabe respeitar a sociedade, não sabe respeitar o outro, não tem a menor consideração pelo outro. Não tenho a menor dúvida disso, que realmente é uma pessoa, como diria naquele programa do Hermes Renato, um cara sem noção, né? Mas então, O Segredo e outros livros desse tipo, eu não sei, como eu não li, eu tenho dificuldade de fazer a crítica. O que eu desconfio é que, no final das contas, se for lido como a gente é treinado para ler os filósofos, né, que é com uma espécie de caridade interpretativa, a conclusão vai ser mais ou menos a seguinte: eu não li, não usei caridade, nem usei de maldade interpretativa, de má vontade interpretativa. Assim, mas supondo que essa ideia da lei de atração, ela é um pouco como aquela ideia de que, olha, se tu te representares objetivos bons, tu tem mais chance de persegui-los concretamente e atingi-los. Isso vai garantir que tu atinjas? Não, não garante, O problema mas é que o já picareta quer melhorou muito, garantir. tu já melhorou muito por ter esses objetivos representados, tá? Então, digamos assim, mentaliza que tu vai arranjar um emprego. Isso não é ruim. O que pode ser ruim? Ficar só na mentalização, né? Eu estou mentalizando todos os dias, tá? Mas ok, é um primeiro passo. E aí tu deu os passos seguintes, tu fez entrevista de emprego, ou tu está esperando sentado? Senão é uma crítica que se poderia fazer para a oração também. A gente tem que falar um dia sobre a questão da oração, né? E é aquilo que eu sou agnóstico, não acredito em quase nada, mas eu acho que a oração ela pode ajudar o sujeito a se representar os seus objetivos válidos, porque, digamos assim, ele até pode falar direto com Deus e pode tentar falar de bobagem, ou até de pornografia, né? Mas o mais provável é que ele tente falar das coisas menos baixas que ele tem, ou mais elevadas, né? E motivos assim que são que nas associações de qualquer pessoa estarão associados com as melhores coisas que ele poderia fazer para si, para sua família, para sua comunidade, que é o que a gente vai falar com Deus, vamos dizer assim, né? E isso é positivo por si só. É uma maneira da pessoa parar e pensar o que eu posso fazer de bom ou de menos ruim na minha vida.
Então, eu não vejo assim com tanta má vontade Não, agora a essas oração. bobagens, assim, Não, à primeira vista são bobagens, né? deixa eu De fazer uma que defesa da oração. seja bom tu mentalizar coisas boas e positivas. Não, é até bom. O que é picaretagem? Se disser que isso é suficiente, né? É. Assim, ou se disser que isso é por alguma razão sobrenatural, também é picaretagem, mas é uma picaretagem Não, que, no final das aí, contas, tá. para mim é um pouco irrelevante, né? O importante aqui é que, olha, eu acho que para muita gente essa mentalização de dizer, eu quero ter um emprego, eu quero ter uma família, eu quero ter um casamento estável, eu quero, enfim, isso não é ruim que a pessoa mentalize. E eu acredito que, em certo sentido, não metafísico, né, isso de fato ajuda a atingir esses objetivos. Bom, uh, Mas isso não é filosofia. não, vou fazer uma defesa da oração. Ah, sim, isso na filosofia também. Sempre. A oração, para mim, na minha experiência pessoal, o rezar, que nós católicos falamos rezar também, né? Independente da questão da oração, a gente usa o termo rezar. Para mim, é uma questão de fé. E essa questão de fé, do modo como a fé católica é organizada, como a fé cristã é organizada, ela pressupõe justamente o contrário do que o segredo pressupõe. Porque ela pressupõe que você não tem poder para fazer aquilo. Você ora para pedir a Deus, que tem todo o poder, aquilo que você não tem poder. Então, é uma confissão da sua própria impossibilidade de fazer aquilo usando os próprios meios. Né? Ou então, muitas vezes você pede em oração para que Deus te dê força para que você faça o certo, para que faça o que é necessário. Então, essa força não vem da chamado pensamento positivo, que é a versão laica, que é a versão que tem no que eu chamo de uma certa picaretagem da autoajuda, que diz, não, você é capaz de tudo. Não, você não é capaz de tudo. Você não é mesmo, primeiro que você depende do outro. E o outro é uma incógnita, né? O outro a gente não pode ter confiança absoluta no outro, embora a gente deva confiar no outro, a gente deva amar o outro, mas não dá para ter certeza de que o outro vai corresponder, que ele vai ser fiel, que ele vai ser leal, que ele vai cumprir o que prometeu. Então, não dá para jogar todas as fichas nisso. Achar que você é bom. Achar que o outro vai colaborar porque você é um sujeito legal, que está pensando certo, que leu o livro, é um pouco temerário e pode levar as pessoas a cometer erros. Mas não acho, volto a dizer, não acho que isso vai ser de um grande problema. O grande problema não está aí. O grande problema não está na picaretagem, desses caras que têm milhões de seguidores e coisa e tal. O problema é quando essas pessoas, a partir desse fenômeno de massa que elas se tornam, elas passam a fazer propostas políticas, aí sim, totalitárias, seja de censura de quem não pensa da mesma forma, né? De quem calar as vozes opositoras, calar qualquer contestação, seja a defesa de regimes que eu chamaria de aristocráticos, totalitários, que é o caso os regimes marxistas e afins. Aí sim, realmente. Ou então de relativização, como a gente já falou aqui, né? De dizer, você não precisa cumprir o contrato com o outro porque o outro não reza da mesma fé que você. Isso completamente. Você não precisa manter sua palavra porque o outro é cristão, então ele não presta. Questões tem que isso são falhas éticas que o cara chamar de filosofia. Óbvio, existe uma falácia moral, uma falácia ética no que ele está pregando. Mas tu está falando isso em relação ao segredo? Não, eu falei que o segredo a gente pode falar. Não, mas a gente não pode falar o nome daquelas pessoas que a gente tinha pensado. Então, se chamou de Sim, popstar. Tá? Mas, somente. não, não, eu não vou falar o nome que aí exclui os outros, né? Se eu falar bem de um que Careca sem barba. tem um que eu gosto, tal, que é meu amigo e tal, e fala as coisas boas. Qual deles queria teu amigo? Não posso dizer, senão eu vou estar dizendo o nome dos outros dois Careca automaticamente. de barba, o Não, careca sem
barba Não, não, ou não, 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 o não, Papai não, Noel? não, não vou, Regis, porque é eliminação. O cara vai dizer, pô, o cara disse que aquele lá é gente boa e automaticamente me chamou, Eu Veja, gosto, todo eu mundo gosto sabe de quem eu estou de barba. falando. Se as pessoas pesquisarem minha vida, vão descobrir que eu tive pessoalmente com um deles, né? Foi um fato público, notório. Então, e eu me lembro de uma cena com ele, foi fantástica. Né? Porque já que eu não posso falar o nome, eu posso contar a cena. Se eu falar o Sim, nome, eu não posso mais contar a cena. Porque ele é casado e a gente estava aí, eu também era casado, estou casado hoje. E a gente saiu do jantar, né? Já era tarde. Já. eu E a sei que o gente, careca de barba é casado. não, aí a gente saiu do jantar e a gente olhou assim, né? Na nossa frente, assim, tinha uma pequena multidão, né? E tinha duas mulheres muito bonitas, né? A Sim, gente olhou aquele olhar do homem, que o homem olha para a parte de trás da mulher, não olha só para. Ele também olha para a parte da frente, evidente, mas ele às vezes olha para a parte de trás, né? E aí lhe ocorrem pensamentos lascivos, às vezes, né? Quando acontece isso. Hã? Os homens heterossexuais têm esse péssimo vício de ter pensamentos lascivos quando olham para certas mulheres. E aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, e a gente riu e a gente disse os dois ao mesmo tempo: não vale a pena. Porque nós somos casados, nós devemos moralmente o dever para nossas esposas de não fazer isso e, de qualquer maneira, não valeria a pena a gente fazer isso, a gente levar essa história adiante. E eu achei muito sim. engraçado que a gente pensou, os dois pensamos ao mesmo tempo, em termos morais, em termos realmente filosóficos, né? Porque é uma reflexão filosófica que você faz, uma reflexão moral. O que é moral é da filosofia. Então foi muito interessante esse insight, né, esse momento aí. E realmente essa pessoa não tem como picareta de forma nenhuma. Bom, Ah, mas eu não acho veio o caso. mesmo que eu gosto. E Provavelmente. eu acho muito engraçado que ele seja casado, porque para mim ele tem jeito de ser gay, Não, né? e pior que teve uma filósofa, que não é do ramo da picaretagem, é de outro ramo, que é o da militância, que. Não, eu não posso contar, que aí todo mundo vai saber quem foi. Mas enfim, Mas ele não é, não é. Depois de conversar com ele, eu tenho certeza que ele não é. eu não considero que o cara ser famoso seja a mesma coisa que ele ser picareta, tá? Ele é heterossexual, sim, viu? Não, eu não posso, claro. Não, Né? e vou dizer mais, Eu não tenho a não certeza divulgue isso. absoluta, mas um heterossexual, quando bate um papo com outro heterossexual, ele reconhece certas coisas que são marcadores da heterossexualidade. Sim. Né? E ele tem esses marcadores até onde eu reconheci, incluindo esse caso, esse episódio, que deu para ver nos olhos dele do que ele estava pensando, era a mesma coisa que eu estava pensando, e nós dois concluímos que não valia a pena, mas a partir do raciocínio moral e não instintual. Mas então, esse em particular, né? Vou dar um nome aqui hipotético, né? O senhor P. Ele me parece muito aprofundado, ele tem uma perspectiva agnóstica, como eu, em relação à religião, né? Mas por isso mesmo ele estuda bastante, eu acho muito Não, interessante. ele tem um respeito pela filosofia cristã muito grande. E ele consegue fazer o que eu acho incrível, que ele consegue fazer uns vídeos de 5 minutos ou menos. Eu também ele, consigo. ele é muito objetivo, uh, e ele é muito engraçado também. Isso é uma coisa que eu acho que eu valorizo muito, né? Claro. E não, de modo algum, considero que ele seja um picareta. O pessoal de esquerda odeia esse cara como tudo no mundo, né? Ah. Para eles, ele é o completo Não, picareta, porque porque não concordam com ele, né? O que eu acho exatamente. uma bobagem, eu não preciso concordar com o cara para achar que ele é sério, né? Não, Nesse caso, eu, em grande parte, concordo muito com ele, não, e o né? cara pode ser picareta do meu lado também. Hã? Existe picareta do meu lado também. Às Existe. vezes ele força um pouco a barra para ser engraçado também. Tem esse lado às vezes. Mas é assim, me parece muito colateral. E os trabalhos dele de filosofia, né?
Eu também não li, assim, em grande profundidade, né? Mas me parece que são muito sérios. Então, eu não confundo o cara fazer sucesso com ele ser picareta. No caso da oração, né? Para mim, o que tem de picaretagem qualquer coisa sobrenatural para mim é picaretagem, tá? Mas eu tenho uma crença utilitária, digamos assim, até mesmo na crença picareta ou sincera no sobrenatural, que é essa ideia, olha, se o cara pensar coisas positivas, se ele caprichar nesse pensamento, se ele se concentrar, isso provavelmente vai ajudar mais do que atrapalhar, né? O sujeito que fica esperando que o milagre venha de maneira milagrosa apareça, esse está fadado ao fracasso. O famoso aquela piada do cara que pede ajuda a Deus para escapar da enchente, né? Aí aparece um cara de barquinho, não, estou esperando aqui o milagre de Deus. Vem um cara com um barco grande, não, estou esperando o milagre de Deus. Vem um cara de helicóptero, não, estou esperando o milagre de Deus, e acaba morrendo afogado, né? E aí, quando chega no céu, Deus diz para ele, eu te mandei um barco, te mandei um barcão, te mandei um helicóptero, e tu não foi. Então, se a pessoa se representa, nem que seja um objetivo assim emergencial, eu preciso escapar daqui, me ajuda, e ele ficar atento para as oportunidades que surgem com ou sem interferência divina, eu acredito que sem, ele já está mais focado. Isso eu acho que é positivo, não é negativo. Bom, beleza, então a gente chegou à conclusão de que a picaretagem existe na filosofia, né? Que a gente inveja eles pelo dinheiro que eles ganham, né? E pela fama que eles têm, evidentemente, né? Mas não concordamos que o nosso querido careca de barba seja picareta. Não, de jeito nenhum. Ou seja, o cara é bom mesmo, e fala coisas sérias, e poderia ter até mais sucesso se o público não fosse tão ruim. Os outros têm mais sucesso. Os outros têm mais sucesso, eu acho. Com certeza. Tem mais penetração na esquerda. A penetração é mais que essa aí. Né? A penetração é uma palavra a ser evitada na conversa entre duas pessoas heterossexuais, que isso geralmente dá um problema. Aí faz lembrar o conselho do Malafaia, né? Menino, evite esses caras que ficam pegando tudo que vem pela frente, né? Tem um desses, não vou dizer picaretas, mas pop, né? E tem agora um programa na CNN de noite, todas as noites. Não. Aí você já identificou o sujeito, pelo amor de Deus. Aí... Não, eu disse que não é picareta. Não estou dizendo que ele é picareta, estou dizendo que ele é pop, né? Tá bom. Que ele tem um programa. E ele é até engraçado. O mais engraçado do programa é. Ele é engraçado. Vamos para o próximo? Mas de uma maneira assim, próximo do esquisito. Beleza, vamos para o próximo? Vamos para o próximo, então. Até mais. Até a próxima.